Quarentena com o Neto. Quarentena com o Neto. Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite! Quarentena com o Neto. Excelente noite de quarta-feira a todos, boa quarta-feira, beleza? Hoje, dia 26 de agosto de 2020, ok? É o dia de número 164 na quarentena aqui no estado do Rio de Janeiro, beleza? E dia de número 157 aqui no município de São João de Meriti, ok? Bem tranquilo. Hoje é com um doutor em psicologia, né? O psicólogo Joel Delmou. Joel vai falar um pouquinho com a gente com relação à sua história, sua trajetória, suas experiências profissionais, como ele se formou em psicologia, como é que foi o seu interesse para isso, enfim, vai contar um pouquinho da sua trajetória na qual ele carrega aí ao longo dessa experiência como psicólogo, belezinha? Lembrando que o Joel é o nosso entrevistado de número 40, né? Entrevistado de número 40, e a gente tem outras 39 entrevistas, tanto aqui no Facebook, pelo perfil, quanto também no YouTube, né? No Instagram eu tô subindo na realidade, periodicamente, o Instagram bem pouco, na realidade, porém no YouTube são todas lá, né? Todo o portfólio, e também no Facebook aqui, todo o portfólio, belezinha? Vamos lá, Joel, antes de entrar aí, um grande abraço aí, rapaziada que vem chegando. Só dar aquela compartilhada esperta. Vamos aguardar aqui o pessoal já chegar. Grande abraço. Chama logo aqui Joel Delmou, nosso entrevistado número 40. Adicionando Joel Delmou. Belezinha, adicionando aqui. Conectando. Opa! Que beleza! Muito boa noite! Boa noite, tudo bom, Matheus? Boa noite, Joel. Tudo certinho? Tudo maravilha? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho da história, um pouquinho da trajetória aí de quem não conhece, na realidade, a história profissional do Joel Delmou, nosso conhecido como presbítero Joel, né? O seu cargo, né, na igreja, porém, hoje a gente vai falar sobre o psicólogo Joel Delmou. Somente lembrando, né, que atingimos 24 mil visualizações, contando a última live a do Bruno Costa. Bruno, que também é vereador, a gente entrevistou semana passada pré-candidatos a vereador aqui na cidade de São João de Meriti, né? Entrevistamos também pré-candidatos a prefeito, entrevistamos empresários de vários ramos, diversos ramos, porém, primeira vez que a gente entrevista um psicólogo, né? Ele vai contar um pouquinho aí da sua trajetória. Joel, então, prazerzaço falar contigo, e desde já, muito boa noite, muito obrigado pela disponibilidade, sei que o seu tempo é um pouco corrido, e fica à vontade a se apresentar, falar um pouquinho quem é Joel Delmou, principalmente com relação às suas formações e suas experiências profissionais. Valeu? Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Legal. Boa noite, Matheus. Está me ouvindo perfeitamente? Tá legal? Te ouço bem, te ouço bem. Beleza. Eu me chamo Joel Delmou Moraes, tenho 37 anos, sou psicólogo há 3 anos, né? Sou especializado no comportamento humano, né? Ou seja, sou cognitivo comportamental, e além de estudar, ser formado em psicologia, atualmente estudo direito, né? Na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Dentro disso, eu te parabenizo pela essa iniciativa, né, de apresentar ao público essas questões sociais, período pandêmico, pós-pandemia, já se pensar no futuro, e é pertinente essas lives, esses contatos aí com a nossa sociedade, com o nosso grupo, porque a minha profissão meio que é uma ferramenta pertinente a essa questão de ansiedade, preocupações, transtornos, desconfortos emocionais que esse período pandêmico, esse período Covid-19, esse novo mundo, né, que estamos vivendo, tá atuando. Além também de eu ser psicólogo, minha esposa também é psicóloga, então assim, eu vivo no meio dessa área de saúde mental e procuro a cada dia, Matheus, contribuir para a sociedade, para a nossa sociedade, principalmente nós aqui de São João de Meriti, para termos um crescimento promissor e agradável dentro de uma estrutura social.
Entendi. E quando que começa o seu relacionamento, a sua vocação, né? O seu vocacional com relação à profissão a paixão, primeira paixão, vamos falar da paixão, a paixão por psicologia. Quando é que começa isso? Ah, tudo começa, podemos dizer assim, nessa questão do próprio enfrentamento que eu tive, né? Aos 17 anos, eu passei a ter uma autoimagem, rotulado na sociedade como deficiente físico, devido a uma lesão na medula, a qual eu fiquei paraplégico. E aí, dentro do meu próprio enfrentamento pessoal e depois de uma habilidade de escuta, né, de interação interpessoal, de ouvir as pessoas, nasce essa paixão lá para os 25 anos de idade de, ó, vou ser psicólogo, e aí retomei os estudos, ingressei, e desde então estou aí a cada dia agregando, me aperfeiçoando, me habilitando para contribuir. Então tudo começa com um enfrentamento pessoal, né, uma experiência vivencial minha, né, de vir de uma vida regular, depois vim com essa deficiência adquirida, né, através de um trauma, de uma lesão raquimedular, e propriamente depois da própria interação interpessoal com amigos, pessoas que vinham nesse engodo, né, nessa demanda muito grande, ô Matheus, de falar sobre suas emoções, falar sobre suas privacidades, e aí eu percebi logo que eu precisaria de uma ferramenta mais aplausível, mais sólida, mais científica, para dar um feedback, digamos assim, mais aplausível, mediante a demanda que também me procurava. Entendi. E aí, essa paixão começa aí, na realidade, a partir de algo pessoal seu, né? E quando você adentra na faculdade, primeiro, a situação de você pensar em fazer psicologia, né? Como é que foi essa situação também para você entrar na faculdade, né? Já emendando uma segunda pergunta. E na faculdade, alguns impasses, alguma dificuldade, como é que foi essa questão? Eu acho que essa pergunta ela é pertinente, talvez seja uma pergunta não só diretamente a mim, mas acho que a todo jovem, né, de São João de Meriti, não só a área da psicologia, mas o acesso à graduação. No meu caso, especialmente, foi muito difícil porque é um dos cursos muito caros, né? E eu venho, todos conhecem a minha história, de uma rentabilidade que não atendia, né? O meu honorário pessoal econômico não atendia o ingresso. E aí eu passei por experiências de 3 reprovações de vestibular, né, mas sempre perseverando, me dedicando aos estudos, e aí no futuro eu adquiri as aprovações tanto nas faculdades públicas quanto nas privadas. Então, assim, a dificuldade maior é o ingresso, por fator econômico e também por fator de conhecimento. Às vezes falta o preparo necessário, aquela habilitação mais sólida do ensino médio, um cursinho. Eu vim de uma geração ainda que ter acesso a cursos gratuitos era muito difícil, então eu agradeço professores do Orlando Francisco, que depois se emancipou para o CEP 138, e muitos desses professores meus lá de trás, de base, do fundamental, também me ajudaram muito. E aí foi isso. E depois, só para acrescentar, já dentro do ingresso, a acessibilidade, né? E tinha essa dificuldade da acessibilidade. E na época eu não possuía carro e meu pai, de uma forma heróica, subia comigo nos ônibus, numa época onde não havia elevador, né, no ônibus do transporte público, então ele tinha que subir comigo no colo, e foi muito difícil, né? Como eu falei, ainda dentro da parte econômica, muitas das vezes ficava com lanche o dia inteiro, mas eu acho que isso sempre passou a ser minha fonte de motivação, minha fonte de empenho, e essa minha dificuldade, né, passou a gerar uma perseverança, e essa perseverança eu creio que motiva essa nossa geração bonita aí de São João, que vai dar certo. Você que sonha ingressar no nível superior, acredita no teu sonho, acredita na tua perseverança, no teu talento, e independente do curso que você escolheu, eu acredito, assim como foi difícil para mim, mas foi possível, vai dar tudo certo. Tem que perseverar muito, Matheus. Tá certo, é verdade. E com relação, na realidade, você fez o curso em qual instituição? Somente para lembrar? Tá, eu ingressei em etapas, porque era difícil. Primeiro eu entrei Pode falar. Na Estácio de Sá como bolsista, por questões de saúde tive que trancar. Depois eu ingressei na UFRJ em 2009,
por questões logísticas, porque o Instituto de Psicologia da UFRJ é na Praia Vermelha, ficava inviável, não tinha carro e era muito cansativo. E ali eu tive ali um desconforto físico, e aí eu consegui uma bolsa de 100% por Centro Universitário Uniabel, né, aqui em Belford Roxo. E aí então eu concluí, né, então, inclusive minha história é bonita, eu já estava no terceiro período da UFRJ, e quando eu consigo a bolsa na Uniabel, eu tive que voltar todo o período, né, tive que zerar, começar de novo. Então por isso que eu falo, foi muita perseverança até me tornar oficialmente um psicólogo com CRP ativo. Caramba, realmente muita perseverança. A psicologia são 4 anos, correto? 4 anos da graduação, né? 5 anos. Então ainda ficou, ainda pegou mais 1 ano e meio lá da UFRJ que já tinha feito. Ficou 6 anos e meio. Não, O... Oi, não, me na diga? verdade, eu não consegui agregar 1 ano e meio, tive que fazer novamente mais 5 anos. Mais 5 anos, exatamente. E acabou tendo a somatória, né? Digamos assim, né? Seis A anos e somatória do meio, que estudando. 6 anos e meio da graduação. A Estácio foi a de Nova Iguaçu? Era de Nova Iguaçu? Não, na época, a Baixada Fluminense pouco tinha o curso de psicologia. Eu estudei no campus do Meia. No Campos do Meia, perfeitamente. E aí, dentro do gostar da profissão, né? Em que momento que você realmente se vê influenciado a se tornar um psicólogo? Em que momento, assim, no caso, exatamente quando você decide ingressar na faculdade, um pouco antes, em que momento que você vê assim, eu quero e eu tenho que ser psicólogo? Eu nasci para isso. Em dois momentos. Primeiro, o fator vivencial, a qual eu já apresentei, que foi o meu enfrentamento, né? Vindo de uma família humilde aí aqui de São João, a própria fatalidade, né? Eu vi ali o emocional da minha família, o meu próprio emocional, né? A fragilidade que ambos ficamos, e depois passar também a olhar o outro, né? O emocional do outro. E hoje eu vejo, né, eu faço um adendo nessa fala, Matheus, que eu acho que seria imprescindível os nossos governos pensarmos e até que tenhamos mais acesso à psicologia. Então, no meu caso, quando eu falei, poxa, eu quero ser um psicólogo, foi quando eu passei a ter esse olhar mais global, mais social, né, de olhar para mim mesmo, ou seja, ver o meu emocional, ver a minha necessidade, primeiramente, e depois eu olhar e ver a necessidade das pessoas à nossa volta que eu acho que seria muito aplausível essas pessoas ter um atendimento, um acompanhamento, um suporte, tá? Tanto para lidar com luto, frustrações, momentos emocionais. Aí foi quando nessa transitória, né, do meu enfrentamento pessoal até propriamente o ingresso. Então, assim, acredito que entre 18 a 25 anos ficou esse embate, né? Não, ó, nasci para isso, é isso que eu quero ser e vou me esforçar para ser, vou ser um psicólogo. Sensacional um pouquinho aí da história do Joel Delmou. E aí, Joel, quando que você decide, né? Aí já um pouco mais pra frente, né? Você acaba se formando com 30 anos. Eu me formo com 33 anos. 33 anos, acaba se formando, e aí quando que você decide ingressar como empresário, né, empreendedor, com relação a estar abrindo, no caso, seu próprio consultório, mesmo que não tendo local fixo, alugando, né, alugando certinho, mas quando que você decide empreender, não trabalhando para alguém, mas sim trabalhando para si próprio? Ótimo. O mundo da psicologia, né, a gente precisa entender os setores, os fatores. Eu vou te falar de uma realidade assim sem tabu, mas que, acredite, ainda me incomoda, mesmo com o pensamento em empreendedorismo e o pensamento de atividade profissional autônoma. Né? Hoje, atualmente, o meu consultório particular mesmo ainda é na Zona Sul, né, em Copacabana, porque abrir um consultório hoje na Baixada Fluminense, né, dentro, inclusive, até do próprio histórico e o próprio respeito a mim mesmo, da profissão, é muito difícil, né, por dois fatores. Para mim me manter enquanto profissional e atender de uma forma respeitosa a nossa demanda, que às vezes não tem acesso a esse tipo de serviço profissional da área de saúde. Então, atualmente, foi quando eu pensei, falei, no momento, como eu vejo que a demanda maior para você conseguir empreender de uma forma mais sólida, mais segura, a qual você tem que pensar tanto em se capacitar ainda mais
e também ter um retorno de honorário, essa é a realidade, ainda é na Zona Sul. Mas eu ainda me incomodo muito com isso, Matheus, de pensar, de empreender de uma forma que atenda a demanda e a realidade da demanda da nossa linda Baixada Fluminense. Então, atualmente, eu fiz uma leitura racional, uma leitura consciente, uma leitura sólida e, no momento, ainda empreender. Eu acho que eu posso falar pela maioria dos psicólogos, você ter uma clientela, você ter pacientes com uma rotatividade mais sólida ainda na Zona Sul. Na Zona Sul, com certeza. E com relação exatamente a investimento e mão de obra, tanto na faculdade para se formar em psicologia, quanto também para ingressar, abrir o seu próprio consultório. Como é que foi essa situação? Quanto de investimento? Enfim, fica à vontade de falar questão de investimento e mão de obra aí sobre a sua profissão. Tá? No mundo acadêmico, né, é mais difícil, porque ali você ainda não é um profissional, né? Você é um estudante graduando e é o material propriamente, né? Às vezes, por mais que hoje em dia nós temos os materiais digitais ou a própria Xerox da faculdade, mas para você ser um profissional sólido, vai ter um momento que você vai ter que adquirir os livros, né? Então, assim, a parte literárica ainda é a parte mais difícil. Por mais que você se esforce em estar ali no dia a dia da faculdade, faz um lanche e ali sobrevive, mas assim, essa parte de investimento intelectual ainda é muito difícil enquanto graduante. Já quanto profissional, a parte mais difícil, acho que eu já até adiantei, é você olhar a realidade do seu público e olhar a sua própria realidade profissional, né? Então, são esses dois pontos. Quanto graduando, ainda é a questão do acesso a um conhecimento mais sólido, mais atualizado, né? Principalmente as biografias nacionais e biografias internacionais, estar atento aos congressos, eu acho que isso todo psicólogo ele tem que estar atento o que está se falando sobre psicologia hoje, principalmente nesse momento pandêmico que estamos vivendo, e no contexto já profissional, o investimento ainda é muito alto, né? Para você ter um exemplo lá na Zona Sul, meu consultório, né? Para você ter uma consulta de um honorário, o investimento ainda é muito alto. Né? A gente não consegue ter uma noção assim, de valores específicos, mas ainda é um valor alto, né, para você ter um consultório plausível, aconchegante, acolhedor, a qual permita o paciente também se sentir acolhido naquele ambiente, guardando pelo Código e pelo Conselho Nacional de Psicologia a ética do sigilo terapêutico dele, né, a questão de uma sala acústica, uma sala que ele tenha totalmente a sua privacidade preservada e protegida, né, no momento terapêutico. Então, assim, ainda é um investimento muito alto. Né? Assim, você que sonha ser psicólogo, acredite, mas assim, a nossa realidade ainda é um investimento muito alto. Investimento muito alto, que é mais ou menos quanto está sendo a mensalidade de uma graduação de psicologia, ou pelo menos na sua época, quando você fez aí, quanto que estava saindo, sabe, lembra mais ou menos? Ou... Eu posso falar da minha época. Inclusive, muitos colegas me perguntam, essa é a minha dificuldade, como né, eu pobre de maré, não tinha condição de pagar a faculdade, eu nunca paguei assim faculdade, então eu não tenho uma noção, né? Sempre fui bolsista ou então estudei em faculdades públicas, mas eu acredito que está em torno de 800 a R$ 1.000 mensal, fora o material, né? Ainda é um curso muito alto, né? Eu acredito que se na minha época era R$ 800, eu imagino que hoje está em torno de um salário mínimo ou até mesmo R$ 800. É um curso muito alto. Entendi. E com relação à pandemia, né? Você acabou já citando, né? Atualmente a gente vive uma crise com relação, né, a essa pandemia, infelizmente, causada pelo coronavírus. E isso que eu ia te perguntar, no que afetou o seu ofício, o seu trabalho aí no seu consultório com relação a tanto a pandemia, mas principalmente com relação ao psicólogo, né? Não só você, mas também como outras pessoas aí do mesmo ramo, acredito que seus colegas também. O que afetou com relação a esse momento? No que tange aos colegas psicólogos, a linha psicológica, né, o que tange né, a classe profissional, é você se reeducar enquanto profissional. Né? Requereu de nós uma reciclagem, né? Acredito que a maioria de nós estamos fazendo os cursos, tanto da Fiocruz e outras instituições do próprio governo que nos habilita, principalmente esse atendimento digital,
tá? E por mais que ele já havia ocorrendo-se, mas agora é um pouco mais diferenciado, né? Porque está dentro do mundo agora pandêmico. Então, assim, foi o curso de atualização, né? Esse curso da Covid-19, né? A demanda de ansiedade, Matheus, que é de forma avassaladora hoje no nosso público, e trazer, né, um conforto, trazer uma segurança, trazer reflexões de pacientes que até desencadearam patologias de transtorno de pânico e que precisam desse suporte. Então, assim, no caso do profissional, trabalhou mais a nossa classe de nos reeducar, nos preparar, né, nos reciclar, nos habilitar, né, e buscar estarmos preparados mais do que nunca, porque também somos da linha de frente e percebemos que a nossa responsabilidade só aumentou, né, nesse período de pandemia. Entendi, mas impactou financeiramente com relação a mais consultas ou menos, de repente, às vezes, por exemplo, o meu caso, especificamente, até impactou para mais, né, que eu trabalho numa linha farmacêutica, né, onde a gente acabou, principalmente no início da pandemia, abril para maio, vendendo até mais, e depois, junho para junho, acabou estabilizando. E aí, para a psicologia, chegou a aumentar um pouquinho? Como é que ficou essa situação? Então, vamos falar do contexto, do impacto da Covid, né, nos indivíduos e como isso afeta a classe. No contexto da escala global, vai requerer mais o profissional. Mas aí, quando você fala se aumentou ou não, eu acho que ainda não se tem esse dado específico da classe de psicologia, por quê? Porque existem também muitos psicólogos contratados. E se aquela empresa não consegue manter esse profissional, eu acredito que esse profissional talvez não conseguiu se manter ali, né? Então, assim, talvez de forma autônoma aumentou, mas agora, se você me pedir essa mesma pergunta de uma forma contratual, aí eu acho que nós teríamos que fazer um levantamento, né, um censo do contexto das empresas especificamente, não do psicólogo, né, porque nós somos psicólogos organizacionais, somos psicólogos clínicos, psicólogos sociais do esporte. Um exemplo, o psicólogo do esporte. Eu acredito que ele ficou um tempo parado ou não, né? Então, assim, depende como essa empresa foi atingida para honorar esse profissional. Então, eu acho que essa é a resposta. Da demanda, só aumenta, né? Nunca se aumentou a solicitação para o acompanhamento e o suporte psicológico. Agora, do contexto contratual, a relevância está de essa empresa ter condições de manter esse profissional ou não. Então, acho que essa seria a resposta mais pertinente à sua pergunta. Perfeito, excelente. E agora, né, depois aí de 3 anos formado, mais de quase 10 anos, né, juntando 6 anos e meio com os 3 anos formado, 10 anos aí na profissão, no caso atuando ou graduando, quais são os seus próximos projetos, planos? Fica à vontade em dizer aí, visando agora um período de repente pós-pandêmico, um período para 2021, visando aí o futuro aí do Joel Delmou, seus futuros planos e projetos, de repente uma pós, um mestrado, fica à vontade. Então, após eu já possuo uma pós, né, na área de cognição comportamental. Eu tenho meu material de mestrado pronto, mas não consegui concluir ela ainda, mas realizar o mestrado, né, em psicologia na UFRJ. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa questão agora que eu estou apaixonado pelo direito, né? Então, assim, eu estou nessa questão, né? Mas eu sempre, quando as pessoas me perguntam, e aí, você vai advogar, vai clinicar? Psicologia é minha profissão mãe, né? Eu vou utilizar certamente, acho que a advocacia como uma profissão secundária, né? Porque eu também sou apaixonado pelo mundo jurídico, para essa questão de promotoria, trabalhar, né, como juiz, quem sabe no futuro, mas a princípio, quando especificamente aqui como a proposta é psicologia, concluir esse mestrado, né? E não sei como, né? Linkar uma graduação mais um mestrado, vamos tentar ver como que vai ser, mas tentar, né? Eu acho que o saber acadêmico, né? O mestrado não pelo diploma em si, mas tentar agregar conhecimento pela proposta dessa live, né? Para a gente tentar atingir essa demanda, para nós tentarmos nortear alguns pontos
e contribuir com a profissão de psicologia no que pudermos. Então, os planos são bem positivos, bem animadores, gosto de estudar, mas ainda me preocupa muito a realidade social do acesso, né, principalmente das pessoas que passam pela desigualdade social, ao acesso à psicologia. Ainda muito pouco o acesso de psicologia às pessoas de baixa renda. Então, meus planos no futuro é, quem sabe, fazer parcerias para a gente ter atendimentos sociais, alguma coisa assim. Então, esses são os meus planos primordiais, para atender a demanda de uma forma de tanta qualidade quanto também as outras demandas de classes maiores. Entendi. Com relação à graduação de Direito, você faz em qual instituição mesmo? Só para lembrar aqui? O FRJ, O FRJ também, perfeitamente. Tranquilo, então. Também está em qual período na graduação de Direito? do direito aí tá a história, né? Eu ingressei lá com economia, fiz 2 anos de economia, e aí eu não gostei muito do curso de economia e eu tô no segundo período de direito, né? Então eu tô fazendo trâmite de transferência interna da UFRJ. Eu transferi do curso de economia para o curso de direito. Perfeito, então. Agora, Joel, agora é a hora do toque rápido. O que é o toque rápido? São perguntas diretas para você, e aí você responde na lata, na hora, sem titubear, sem pensar muito, beleza? Bem leve, bem tranquilo, tá bom? Vamos lá, então. Joel Delmou por Joel Delmou, psicólogo ou empresário? Psicólogo, Quanto graduando de Direito ou de Psicologia? psicologia, Se eu não trabalhasse como psicólogo, eu trabalharia? advogado, Uma música, uma música, desculpa, Deus é Deus. uma frase. Eu acredito. Meu sonho é Contribuir o máximo que eu puder para a sociedade. defina Joel Delmou em uma palavra. Simples. Que beleza, senhoras e senhores, maravilha! Esse foi Joel Delmon, rapaziada, viu? Bem tranquilo, meia horinha de conversa, onde a gente consegue aí dialogar bem aí sobre a profissão, um pouquinho da trajetória aí de quem não conhece Joel Delmon, principalmente na psicologia. Quem sabe numa outra hora a gente vai voltar a falar aí já com o advogado Joel Delmon, beleza? Bom, agora, Joel, rapidinho, né? Agora só na reta final aí da nossa entrevista, o que você indica hoje para uma pessoa que já concluiu o ensino médio, para uma pessoa que no momento da pandemia está disponível no mercado de trabalho e gosta sim da área de psicologia, né? O que você indica para essa pessoa? Qual graduação seguir, fazer, enfim, fica à vontade em falar o que você indica para uma pessoa que quer ter uma carreira parecida com a do Joel Delmou. Eu deixo essa frase que você tem que acreditar, você tem que entender que é mais do que uma realização pessoal, vai ser sempre uma realização coletiva, né? Toda realização pessoal, ela afeta diretamente o coletivo, você contribui para o coletivo. Então, assim, eu sei que temos dificuldades econômicas, temos dificuldades logísticas, mas, assim, por isso que é aquela pergunta do bate-bola, aquela coisa rápida, né? Você tem que acreditar. Você tem que acreditar no seu potencial, você tem que acreditar no seu esforço, você tem que acreditar na sua base, na sua família, nos apoios que você tiver. Então, assim, você que quer ingressar nessa profissão, Pastor Vitor, né? Seja bem-vindo, Diego Saboia, essa rapaziada aí legal que eu amo muito, que está ingressando aí, sejam bem-vindos e acreditem a cada semestre, acreditem a cada prova, a cada avaliação, acreditem a cada conhecimento, acredite a cada realidade. Então, assim, essa é a palavra que eu deixo para motivar esse pessoal lindo aí que está chegando, e você jovem, ainda que não seja de psicologia, acredite no seu potencial, você é o agente transformador da sociedade. Com a sua humildade, com a sua família, com a sua história, você é um agente transformador dessa sociedade, só depende de você. Não importa a idade, ainda que você não seja um jovem, já tenha uma idade mediana, acredite que você vai chegar lá. Perfeito, sensacional, senhoras e senhores. Esse foi Joel Delmou aqui no Quarentena com Neto. Joel, você é o nosso 40º convidado, né? Aí a gente espera de repente bater
pelo menos umas 1.000 visualizações aí na nossa entrevista para a gente chegar ao número de 25 mil em 40 entrevistas muito boas, beleza? Somente para lembrar, rapaziada, que vem chegando, né? Essa entrevista fica salva aqui no Facebook, tá bom? Belezinha? Tanto no meu quanto do presbítero Joel, psicólogo Joel Delmou, e também fica salvo no YouTube. No YouTube, se você quiser acessar as outras entrevistas que a gente já fez, é só digitar lá a mesma coisa que tá aqui em cima ou aqui embaixo. Quarentena com Neto. Tudo separado, né? Bonitinho. Com o Neto com 2 T's. Também estamos no Instagram. Quarentena com Neto, só que tudo junto, beleza? O nosso portfólio no YouTube tá mais completo. No Instagram eu só lancei poucos, até porque o Instagram ele consome quando a entrevista passa de 1 hora. Tiveram entrevistas boas que passaram até de 1 hora, 1 hora e 10, e aí acabou cortando. Por isso que eu acabei não lançando tudo no Instagram. Porém, no YouTube estamos completos no YouTube. Só jogar lá no YouTube certinho, Quarentena com Neto. E também aqui via Facebook, no meu perfil aqui, você vai encontrar aí todas as 39 entrevistas antes dessa aqui do Joel Delmou. Joel, agora fica à vontade, o momento de você se despedir, deixar seus contatos, seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook, o Twitter, endereço do consultório. Fica à vontade, é um prazerzaço falar com você. Grande abraço e tô com saudade. Beleza. Então, quero parabenizar, tá, Matheus Neto, essa iniciativa maravilhosa, fabulosa, tá? Te parabenizo também aí pelo curso de jornalismo, né? Um dia, quem sabe, eu te entrevisto, como é que é fazer jornalismo, suas dificuldades, legal, né? Esse trocadilho. Né? E eu termino agradecendo a todos, né, os nossos amigos, pessoas que estão aí assistindo, contribuindo, participando desse evento fabuloso aí para a nossa sociedade. Né? No Facebook, Joel Delmou, clica lá, você vai me achar, Instagram. Meu consultório em Copacabana fica na Siqueira Campos, número 43. Né? Atualmente aqui no São João de Meriti eu estou atendendo na Clínica Matriz, né? Ali no São João de Meriti, né? A Policlínica Matriz. E é isso, eu deixo lá no canal lá o endereço com calma, direitinho, mas meu número para contato é 21 98222 4298. Então, você quer fazer terapia, você que quer conhecer um pouco de si mesmo, você que quer refletir, né, fortalecer seu emocional para os seus enfrentamentos pessoais, chama lá, marca a sua consulta, eu acredito que você vai gostar de fazer terapia. E um abraço para todo mundo, foi maravilhoso, super acolhedor, super aconchegante esse diálogo, espero aí no futuro termos outro. Um abraço, Matheus. Prazerzaço falar com você, Joel. Lembrando que nessa semana aí não teremos mais, né? Amanhã a gente tem um compromisso também na igreja aí. Na sexta-feira é meu aniversário aí de quem entrevista o Joel, belezinha? Na sexta-feira. Então, na próxima segunda-feira, receberemos aqui uma integrante também, uma pré-candidata a vereadora, beleza? Pré-candidata a vereadora, ainda não divulgamos o nome, porém, ela vai estar conosco aqui na próxima segunda-feira. E também, se eu continuar de home office, se né, a empresa não chamar novamente, a gente continua aí para setembro. No momento, eu estou me planejando apenas até o dia 31 de agosto, que é na próxima segunda-feira, e aí, a partir do dia 1º de setembro, a gente convida outras pessoas, empresários de São João. Por exemplo, João, entrevistamos aqui 2 pré-candidatos à Prefeitura de São João, entrevistamos aqui o atual conselheiro tutelar de São João de Meriti, entrevistamos dona de salão de festa, dona de maquiadora, perdão, dona de veterinária, uma médica, né, doutora Marta, né, dona da Vila Arvete, por exemplo, em Vilar dos Teles. Enfim, muita gente boa de diversos ramos. Barbeiro, cerimonialista, dono de salão de festa, enfim, muita gente boa. Técnico, por exemplo, do Flamengo e da Seleção Brasileira Feminina, né, também entrevistamos aqui. Enfim, muita gente boa, muita gente conhecida aqui. A gente acabou entrevistando tanto de São João, quanto também, principalmente no meio do esporte, no meio do jornalismo esportivo, o pessoal da Rádio Globo, Rádio Tupi, todos passaram por aqui nesses 40 programas, a gente atingindo aí 25 mil visualizações apenas via Facebook, né? Já que via Instagram tá todo mundo lá, né? E aí, via Facebook, a gente aproveita esse pouquinho pra gente acabar conversando por aqui. Beleza, Joel? Prazerzaço falar com você. Segunda-feira tem mais, rapaziada. Conto com a presença de todo mundo. E quem puder aí, compartilha essa live. Fica salva aqui no Facebook, né? E também fica salva no YouTube e no Instagram. Valeu, Joezão. Tamo junto, prazerzaço. E
Até semana que vem.